uma narrativa que seja mais fragmentária, que se fale mais sobre processos também. Quando você vai analisar uma obra, analisar um discurso, assim, um documento, não é só o que ele está te levando a conhecer, né? Não é o conteúdo ali implícito, mas são todos os processos que fizeram com que aquele documento, aquela imagem fosse construída da maneira que foi. São todas as tensões por trás daquilo. Ao Abismos Insônios, o seu podcast de filosofia, arte e humanidades em geral. Meu nome é Lucas Fier e eu sou artista, pesquisador e agora doutorando em História. Se você gosta desse trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube e também na nossa página no Facebook e ajude a divulgar. No episódio de hoje, vamos falar sobre a narrativa nas artes visuais contemporâneas. A convidada de hoje é Daniele Viana, que é artista, professora e é graduada em História em Artes Visuais e mestre em Artes pela Universidade Estadual do Paraná. Narrativa, como todos sabem, é a exposição de uma história que pode se resumir a um único acontecimento ou numa série de acontecimentos que podem ser reais ou não. Assim, um livro de ficção possui uma narrativa tanto quanto um livro de história de um historiador profissional sobre algum evento real. Mas a narrativa não é apenas a história em si, mas também a forma como essa história é contada. Portanto, a narração também é estética, porque diz respeito à forma. Ela está na retórica e também na arte. Existem várias maneiras de se relatar um acontecimento, seja através da literatura, do cinema, de uma pintura ou de uma fotografia. Cada linguagem tem sua própria maneira de trabalhar com a narrativa. Desde o Renascimento até o século XIX, a pintura sempre teve uma relação muito direta com a narrativa, o que equivale a dizer que os quadros eram imbuídos de discursos. Como bem destaca o filósofo Jacques Rancière, a boa pintura nessa época era aquela que captava o ato da palavra, que revelava uma ação ou um acontecimento dotado de significado. Vigorava a noção da célebre máxima de Horácio, ut pictura poessis, a poesia é como a pintura, na qual a representação pictórica se construía através da lógica da narração poética. Para exemplificar isso, vou citar o famoso quadro A Morte de Marat, de Jacques-Louis David. Louis David foi um importantíssimo pintor francês no período da Revolução Francesa. Ele foi inclusive o pintor oficial da corte de Napoleão. O seu trabalho estava comprometido com a Revolução e seus ideais. O deputado da Convenção Nacional, Jean-Paul Marat, foi um mártir da Revolução, tendo sido assassinado com uma punhalada no coração enquanto estava na banheira, pois tinha uma doença de pele que exigia banhos muito demorados. Louis David fez uma grande pintura em sua homenagem, de forma heróica, como cabe a um mártir. Podemos ver o Marat segurando uma pena, prestes a assinar um documento diante de uma escrivaninha adaptada em sua banheira. Sua cabeça repousa para o lado, seu braço segurando a pena desce até o chão e a chaga no peito sangra. Tudo isso de forma trágica e teatral, mas ao mesmo tempo com um ar de nobreza tipicamente greco-romana, como aquelas esculturas clássicas impávidas que Louis David trazia em seu repertório neoclássico. Toda essa história está contada em uma simples pintura. Contudo, a partir do advento da arte moderna, e sobretudo na época das vanguardas, a narrativa foi sendo afastada das artes visuais. Cada vez mais se esperou que a simples presença das imagens falasse por si mesma, ou melhor, que não falasse nada, apenas aparecesse. Os quadros de gênero, como paisagens e naturezas mortas, que antes eram tidas como inferiores, foram recebendo cada vez mais importância. Quando os impressionistas pintavam, já não importava tanto o que eles pintavam, mas como. Ou quando os cubistas começaram a decompor as imagens e os abstracionistas a empregar formas e cores dissociadas de objetos e conceitos, a narrativa perdera terreno. Na verdade, naquele momento histórico, se pensava que a narrativa havia abandonado para sempre as artes visuais, pois, como acabou definindo depois o crítico de arte Clement Greenberg, pensava-se que cada linguagem estava se concentrando em seu médium específico, liberto das implicações das outras linguagens.
No caso da pintura, seria a planaridade. E a evolução da arte deveria levar a pintura ao máximo desenvolvimento dessa planaridade, livre inclusive da representação. Mas hoje essa ideia ficou para trás. Posteriormente, as narrativas começaram a retornar, mais especificamente a partir dos anos 60. Não que elas estivessem totalmente ausentes, pois sempre existiram artistas visuais que as utilizaram, mas elas passaram a ser revalorizadas nesse período que foi tantas vezes chamado de pós-moderno. Porém, ela não retornou como antes. Nesse novo momento, a própria noção de arte se modificou e vimos que a narrativa passou a ser explorada de muitas outras formas, de modo consciente e deliberado pelos artistas. E agora, então, vamos passar a palavra para a Daniele. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigada pela apresentação. Então, a minha pesquisa, ela trabalha com a narrativa, mas de uma forma bem ampla. Um exemplo bobo, assim, para além da arte até. Você começou me apresentando. A Daniele, ela é professora, é artista, é formada em história, em arte, é mestra nisso. Você poderia ter outra fala, você poderia me apresentar de outra forma, você poderia dizer que a gente é amigo, a gente se conhece há tanto tempo, sabe? Já é uma outra narrativa, uma escolha de como apresentar a pessoa. Se você teve essa escolha, você coloca o podcast de uma formulação mais acadêmica, por exemplo. Então, a narrativa também, talvez, assim, ela vá além da própria teoria da arte, né? Porque da forma como eu trabalho ela, principalmente que eu uso as revistas, jornais da década de 70 e 80, ali, eu tento observar a narrativa de arte como uma coisa bem ampla. Por exemplo, você vai perguntar o que é arte para alguém. Todo mundo tem uma resposta sobre, né? Ah, é um desenho bonito, né? É uma forma de narrativa, ela esteve presente em algum momento. A narrativa não é só um texto, mas é aquilo que vai ficando na memória das pessoas, né? Quando elas vão observar alguma coisa, compreender alguma situação, tem sempre alguma narrativa, alguma questão que vai embasar a forma como ela observa, a forma como ela entende, como ela interage com a coisa, né? E eu tento aliar essa perspectiva à ideia de performance, né? Que é mais uma linguagem artística também ali da década de 60, 70, mas que já existe, né? Desde que a humanidade existe, porque eu tento aliar a ideia de relações sociais mesmo, a maneira como os artistas vão narrando, não entendo narrando como sentar e contar uma história, mas vão acionando certas questões, certos entendimentos, e ao mesmo tempo vão colocando a própria imagem na mídia, assim. Daí vão se construindo como artistas frente ao público, construindo essa relação, certo? Certo. Então, me diz uma coisa, só para esclarecer um pouco, inclusive para o nosso ouvinte, pode falar um pouco mais sobre a tua pesquisa? Então, a minha pesquisa, ela partiu do trabalho de um artista que atua em Curitiba, que é o Luiz Etamoso. Então, assim, a ideia inicial veio porque eu fui olhar as fontes, assim, né, que a gente vai nos acervos, né, na hora que vai pesquisar alguma coisa, e eu vi matérias de entrevista com ele. E aí eu vi que nessas matérias, assim, embora a ideia fosse falar do trabalho do artista, por exemplo, o que ele ia fazer em Curitiba enquanto artista naquele momento, no final da década de 80 ali, e ele fala muito sobre a própria vida dele, assim, sabe? Fala de um jeito como se as pessoas o conhecessem muito bem, ligando a vida dele, as perspectivas, as questões, as reflexões, com questões muito importantes na arte. Por exemplo, a ideia de artista mesmo, a ideia de público, a ideia da criação artística. E isso ficou na minha cabeça por um bom tempo, assim, sabe? E aos poucos, assim, e eu ainda tô, né, juntando peças para compreender essa questão da narrativa, né, que acabou chegando à ideia de narrativa. Eu passei por várias possibilidades de análise desse texto, assim, e eu cheguei à ideia de narrativa. Nessa ideia de que a narrativa, ela não é um texto que você pega pronto, né? Ela é algo móvel, ela é elástica, ela vai se reconstruindo e, inclusive, ela pode ser muito contraditória, sabe? A maneira como as questões vão se colocando pra gente. Com isso, observei o quanto que o artista é muito tema dele mesmo, assim, em vários trabalhos. Acabei ligando com a ideia de performance, né? Que é algo que ele faz bastante também. Você comentou um pouco ali que uma narrativa envolve questões de ficção, né? Naquela apresentação inicial que você falou.
Pelo que eu tenho pesquisado, assim, pelo que eu aprendi em história também, quando você vai contar uma narrativa, por exemplo, você vai contar da sua vida, você vai usar a memória para isso, né? E a memória é algo que evoca ficções, assim. Você não pode contar que a pessoa está falando exatamente a verdade, né? E a verdade é sobre que ponto de vista. Então, ela não é tão coesa. Então, eu coloquei a ideia de ficção junto, porque como artista ele tem essa liberdade, assim, então ele tá falando da própria vida, mas você fica, nossa, será que é mesmo assim? Será que ele tá trolando o público? Mas por que ele tá fazendo isso? Sempre ficam essas tensões, essas questões que o artista consegue levantar. É como se a gente hoje em dia tivesse uma relação diferente com os conteúdos. Então a gente não tem uma noção de verdade completa, possível ali, unificadora, né? A gente tem diversos discursos interagindo. E essa foi a ideia de rede lá, que eu comentei que eu li na autora Annie Coquelin, que é crítica e filósofa. E daí ela comenta que as nossas ideias, elas estivessem numa disputa o tempo todo, uma disputa de sentido. E nisso a gente pensa direto nas redes sociais hoje em dia. No período que eu pesquiso não tinha, assim, rede social, né, nem internet, assim. Mas é como se a gente construísse esses pontos de conexão, de ideias em disputa. E quando o artista resolve se colocar na mídia, nos salões de arte, nas galerias, nos quadrinhos, no cinema, ou seja, em vários âmbitos de poder, ele está fazendo com que a coisa mobilize muitos espaços. E com isso é como se ele reafirmasse posições na sociedade. Com isso ele consegue fazer com que o público se aproxime mais dele, compreenda mais seus trabalhos. Acho que, de maneira geral, é isso, mas é algo que está sempre em construção, claro. Eu acho muito interessante isso que você falou, da história mesmo, que eu não cheguei a usar o termo ficção na minha apresentação, mas ela é um termo esse termo muito caro, tanto para a arte quanto para a prática historiográfica propriamente dita, né? Lembrando até que tanto você, né, que é formada em história, e eu que estou entrando agora, né, num doutorado em história, a ficção é uma coisa muito discutida, muito debatida, e principalmente assim a partir do século XX, né, começam a pensar as relações entre história e ficção, e vão demonstrando o quanto a ficção adentra, né, nessa disciplina, que embora o historiador digno desse nome tenha compromisso com a verdade, e que a história seja uma ciência, né, pelo menos eu defendo que ela é, o historiador cria ao narrar um acontecimento. Ele tem consciência de que a narrativa dele não está completa e nem revela necessariamente os fatos exatamente como eles aconteceram. E o que ele pode fazer é apenas traduzir da melhor maneira aquilo que os documentos que ele está se baseando, os documentos históricos, permitem compreender. Então, o que ele faz é basicamente um trabalho de interpretação, né, que pode ser mais ou menos aproximado da realidade, mas nunca exato. Então, em algum nível, o trabalho do historiador também é ficcional, porque, embora o romancista não tenha compromisso com a verdade, e o historiador sim, já foi demonstrado que, pelo menos em algum nível, é muito difícil delimitar a linha que separa a verdade da ficção. Primeiro porque a ficção não é necessariamente falsa, no sentido de que ela conta uma mentira. É possível uma história ficcional nos fazer compreender uma realidade. E segundo porque não existe nenhum relato puramente factual. E chega num ponto assim em que de compreensão, né, da prática historiográfica, em que esse nível de relativismo seja inevitável, inegável. E eu acho que é interessante, né? E você pensa aí, a partir daí também a relação da história com a arte. Foi proposto por Nietzsche e por outros teóricos depois, né? Não sei se eu vou conseguir lembrar o nome de alguns agora. Paul Veyne, se não me engano, foi um deles. Tem um tal de Wright, o sobrenome dele é Wright, também fala, né, dessa relação do quanto a prática historiográfica ela é artística também, né? É Heidi White? É esse mesmo. Essa é uma discussão muito fecunda e muito interessante, né, da gente mencionar ela, porque essa discussão da narrativa fatalmente passa pela ficção, e essa questão da verdade, né. Sim, é bem interessante, assim, eu vou dizer que quando eu tava em histórias, é meio que um choque, assim, né, entrar no curso, assim, porque muita gente vai fazer o curso de história achando, assim, que vai falar de história com extrema propriedade, sabe, aquele discurso, assim, que todo mundo fica de queixo caído e fala, nossa, exatamente isso, lembra de tudo esse cara aí.
E, na verdade, tudo que a gente faz é a tal da desconstrução, sabe, o tempo todo. Isso gera desistências do curso pra caramba, assim. Mas pra mim foi algo que me atraiu, assim, sabe? Até porque eu fiz arte também, né? Meio que foi um alívio, assim, sabe? Eu nunca gostei dessa história cheia de datas e nomes, mas a questão de você ficar elaborando formas de se pensar um conteúdo, pra mim é muito interessante. Só que não é algo que se compreende logo de cara, sabe? No primeiro ano, por exemplo, quantas provas que eu fiz dizendo que os positivistas deturparam histórias, porque eles queriam escrever da maneira como eles achavam correto. Então, eles excluíam a história lá dos pobres, a história dos negros, das mulheres. Eles estavam deturpando, né? E não é que eles estavam deturpando, eles faziam ali da maneira como eles observavam o mundo, né? Agora, claro que o autoritarismo que eles colocam nisso, as escolhas que eles fazem são sempre questionáveis, e é por isso que a história não para, né? É por isso que a história está sempre em desenvolvimento. Se fosse uma verdade que tivesse ali, não fossem ficções, você escreveria uma vez e nunca mais precisaria modificar. Então, está sempre se revendo. Por exemplo, os positivistas, eles encaravam o fazer histórico do tipo, só documentos escritos são válidos. Então, eles não iam para a cultura material. Então, eles excluíam grande parte ali do que poderia ser observado através de objetos, de imagens. Então, eles excluíram. Aquilo não era válido, aquilo era algo subjetivo. Mitologia, por exemplo, era excluído. Depois vai havendo uma retomada desses materiais, e daí você tem depois os grupos, né, as minorias que vão aparecendo também entrando na universidade, tudo. Por exemplo, os negros vão reivindicar uma história quanto à escravidão. Como é que durante tanto tempo se tratou o escravo, né? Como se fosse uma coisa, como se alguém fosse lá, escravizasse, e é isso, sem reação, sem nada. Daí não, daí você vai ver uma outra forma, um outro olhar. E que fontes você vai usar para isso? Fontes, né, são documentações, né? Nem todo mundo sabe desse termo. Que documentos você vai usar, já que não tem textos escritos? Aí entra a questão da metodologia, né? Para mim, é a parte mais interessante e o que dá vigor ao trabalho. Você vai usar textos escritos por branco, você vai usar cultura material, você vai usar datas, números, e tudo isso vai se anexando, né? A vários pontos que vão se interligando, e a verdade que a gente diz, na verdade, é um saber e é essa conexão entre vários pontos distintos para gerar alguma questão que seja forte, assim, que entre nas mentalidades. Só que isso está em jogo o tempo todo. Sobre narrativa, ficção, eu estava observando esses dias a influência eu estava lendo texto sobre isso, da psicanálise no saber histórico. Então, estava se colocando assim, o que é uma disciplina? O que é um saber? É isolar conhecimentos, né? Então, é como se fosse uma filiação, uma paternidade. Então, dentro disso, você tem sintomas que vão ficando ao longo do caminho. Então, assim, o Grimberg, ele não soube lidar com o Duchamp, por exemplo. Ele coloca lá que é algo que iniciou antes do tempo. Então, aquele sintoma ficou. E quantas coisas mais que ele não inseriu lá na história dele, que tem uma evolução, né? Que tem toda uma ideia de chegar ao abstracionismo, assim. Tem uma teleologia, né, que guia o desenvolvimento da arte, na opinião dele. Sim, e daí o que eu tava vendo, assim, é que se você pensar a forma como que a gente lida com os conteúdos hoje em dia, é algo fragmentário, né? Porque a gente vai vendo assim, é meio fácil de pensar isso, né? No nosso dia a dia, mas você abre várias páginas na internet, vai olhando um pedaço aqui, daí uma fala do seu amigo ali, então são fragmentos que vão construindo alguma coisa. Então isso faz com que a gente olhe para a narrativa de uma outra forma também. E isso aparece mesmo no Retamoso, tanto é que a narrativa que eu falo sobre ele não é uma historinha que ele falou e contou sobre ele, mas são vários pontos que vão aparecendo ao longo de anos, assim, como se ele estivesse usando o suporte de mídia para se perguntar sobre ele mesmo, entendeu? Dividindo com o público processos de pensamento. São esses sintomas que ficam nas narrativas que vão levando a outros questionamentos. Uma narrativa que seja mais fragmentária, que se fale mais sobre processos também. Quando você vai analisar uma obra, analisar um discurso, assim, um documento, não é só o que ele está te levando a conhecer, né? Não é o conteúdo ali implícito, mas são todos os processos que fizeram com que aquele documento, aquela imagem fosse construída da maneira que foi. São todas as tensões por trás daquilo.
só porque eu achei interessante mesmo, sobre a questão da psicanálise em comparação com a arte, né, que eu estava observando. Enquanto a história acha que tem que preencher espaços, a psicanálise propõe esvaziamento, né? Então não seria você olhar para a experiência e apontar nelas questões, mas tirar da própria experiência e levar para a teoria, certo? Aí tem essa diferença, que é uma outra condição da narrativa que ela vem tomando, sabe? Então eu acho que por isso que na história há um grande interesse pelas ficções, porque elas tentam sair dessa normatividade da narrativa. Elas captam algumas questões sintomáticas da sociedade que ficam recalcadas ali. E os artistas da década de 60, 70 e até 80, eles tentam retomar isso. Bom, eu acho que seria interessante você falar um pouco mais sobre essa questão do retamoso, que não ficou muito claro, assim, a partir do que você falou, até agora, né? De que maneira essa narrativa se infiltra na obra do retamoso, de que maneira ele coloca uma narrativa no processo de criação dele. Então, em nenhum momento o Retamoso pensou assim, nossa, vou escrever aqui uma narrativa sobre o meu trabalho. Eu, como pesquisadora, estou me colocando naquilo e compreendendo essa questão da narrativa. E isso passa também pelo modernismo, sabe? É por esses sintomas que ficaram aí que até o Grinberg acabou deixando de fora. Então, os artistas, nos anos 70, assim, a inserção deles na mídia. Primeiro que a mídia começa nesse período, assim, e não tinha pessoas formadas em publicidade, jornalismo talvez, mas publicidade não. Então, o Retamoso, ele, assim como várias outras pessoas do período, Paraná, por exemplo, Solda, não me lembro de outros nomes agora, mas vários artistas do Paraná, assim, eles entram no espaço de mídia. E isso, na época, tinha o valor de tática, assim, sabe? E aquela questão, ditadura, então se falava com metáforas, por exemplo, se criticava o sistema, mas estando dentro do próprio sistema. Então, o Retamoso se diz que ele é um artista muito híbrido. Então, tipo, híbrido é uma palavra que define bastante, porque ele tá na mídia, tá nos salões de arte, e não é que, tipo, ele fosse bom em uma coisa e ruim em outras. Não, ele ganhava prêmios nos vários lugares, sabe? Ele tava na mídia para tensionar o próprio sistema de arte, tava no sistema de arte para tensionar a própria mídia. Então, ele é esse artista de fronteiras. Então, tem essa questão tática, que é da época, habitar vários lugares, centros de poder, assim, de irradiação de uma ideia, e tem uma questão também que se associa à própria arte. Então, assim, lá no modernismo, os artistas começaram a fazer coisas diferentes, né? Então, vamos pensar no próprio dadaísmo. Ah, tá no bar, aí eles começam a fazer umas performances, umas poesias diferentes. Tá, mas como é que a gente sabe disso hoje? Será que é devido a algum historiador da academia que foi lá e guardou este conhecimento, deu valor? Às vezes é pelos próprios artistas que precisavam que a sociedade os compreendesse, então eles precisavam desse diálogo com o público. Tem um trabalho do Poggeia de filosofia, né? E ele tem uma pesquisa sobre os manifestos, por exemplo. Ele analisa quanto que esses manifestos eles não estão assim colocando um programa de arte, eles não estão colocando nem a arte em si, assim, sabe? Eles estão tentando inserir ali, disparar certas ideias na sociedade, para que haja um diálogo com o trabalho que eles se propunham. Então, o Retamoso, não que ele fizesse um manifesto, bem longe disso, mas que ele tem essa ideia de exposição na mídia, até porque ele era um publicitário e artista, barra várias outras coisas, e ele tinha, assim, um trato com isso, ele tinha as relações pessoais dele naquele espaço, tanto é que tem uns livros artísticos dele muito legais, assim, com foto performances, que é mistura de foto com performance, e poemas, e quadrinhos, que ele publicou, que era pelo próprio Diário do Paraná, que foi onde ele trabalhou. Então, ele tinha essas relações pessoais. E quando ele trabalha como diretor de arte, num jornal da época, quando ele trabalha, né, na questão do cotidiano, inserindo as ideias dele, inserindo os trabalhos dele, uma diversidade de coisas, ele vai se aproximando do cotidiano do público, porque o jornalismo também é uma ficção desse cotidiano, um cotidiano inventado, né? E ele tem a oportunidade de estar nesse cotidiano. Então, só estando ali e colocando essas coisas já é uma narrativa.
uma coisa que ele faz é associar um trabalho ao outro. Então, por exemplo, ele ganhou o Salão Paranaense com uma pintura. Daí ele resolveu rebater algumas críticas a essa pintura nos jornais, né? Tinha autonomia para isso. Ou seja, ele acaba agregando valor ao próprio trabalho dele. Mas não só isso. Por exemplo, símbolos. Ele trabalhava muito com símbolos de agressões. Então, um garfo, uma rolha, uma gravata, uma camisa de força, que eram coisas de crítica à ditadura. Então, para dizer que se sentia meio que afogado, sabe, pelo sistema. Claro que isso era colocado de uma forma bem metafórica, não ser pego pela censura. Então, ele ia inserindo em vários contextos esses garfos, essa rolha, hora tinha um texto, hora tinha um poema, hora tinha um quadrinho. Esses elementos iam aparecendo várias vezes. Então, já são elementos dessa narrativa dele. Então, eu coloco que uma das características do trabalho dele é essa interatividade. Eu não estou pensando a arte só como o objeto que aparece em determinada exposição dele. Eu estou pensando que ele é um artista que propunha a interatividade, a interconexão entre vários pontos, se utilizando da mídia inteira como um suporte. Isso a gente pode pensar de um teórico que estava bem em voga no momento, ali anos 70, 80, que era Marshall McLuhan. Ele comenta que a mensagem, ela deixa de ser o conteúdo, né, que é transmitido, e se torna o meio. Então, quais são as características do meio? Ele é um meio interativo, fragmentário, é um meio que gera rapidez. Então, para que a informação se espalhe e alcance sucesso, ela precisa ser rápida, né? Assim como a sociedade vai funcionando e cada vez mais. Então, esse é um ponto, a interatividade que ele gera nessas revistas. E o outro ponto é solicitando coisas da própria vida dele para falar com o público. Quando eu pego lá uma entrevista da década de 80, que é um momento que ele retorna a Curitiba, porque assim, ele é do Rio Grande do Sul. Ele veio morar em Curitiba na década de 70, no início. Ele tinha uns 20 e tantos anos. Aí ele retorna no início da década de 80 ao Rio Grande do Sul e ao final, ele por 87, ele volta a morar em Curitiba. E ele interage com a mídia de um jeito tão íntimo, como se ele não precisasse de explicações no meio cultural, né? Então aí eu acredito que ele construiu essa relação com o público, sabe? Onde ele deixa de ser só o retamoso que precisa ser apresentado toda vez, mas ele se torna um personagem. E nisso eu acabo pensando na narrativa, assim, sabe? Como se constrói a narrativa na contemporaneidade? Será que tem um autor também, é o Can Cleary, é um antropólogo argentino. Ele comenta que, embora a gente continue e o mercado continue a falar muito na figura do artista, né? Quase que a obra é encarada pelo público como uma biografia, assim, sabe? Em vez de olhar a obra, as pessoas vão muito lá na biografia do Van Gogh, assim, sabe? Elas não vão lá e tem aquela fruição da obra. Mas é porque o mercado faz isso. Ele faz um show com a figura do artista. Embora a gente continue falando nessas figuras, não é tão relevante, né? Pensar como indivíduos que produzem coisas, mas como sociedades que contribuem para que aquilo seja produzido. E dá para ver que o Reta, que é o jeito que ele é apelidado, né? Retamoso, embora ele se exponha muito como grande ser genial ali, ele fala nisso num tom cômico, de brincadeira, porque ele sabe que não faz sentido. Ele comenta lá que ele teve a ideia da performance, mas que na verdade o nome é um roubo de uma poesia do Leminski. Na banda, qual que é a banda dele? Que, né, para mim eu vejo como performance, ele chama de banda, porque ele vai mesclando essas ideias de show, performance, mostra artística, ele vai mesclando, né? Você não sabe bem o que é, assim. Então, quem que participa da banda? São parentes dele, ele é o filho dele, a filha. Então ele vai retirando essa ideia do artista genial, assim, sabe? Que teve uma ideia sozinho, propôs. Não, ele coloca sempre como alguma construção. Às vezes, no meio da matéria, ele fala assim, não, mudei de ideia, não vai ser mais assim. Aí ele vai dividindo o próprio processo do fazer com o público e transformando numa coisa muito humana, assim, como se mesmo a pessoa que estivesse lendo, interpretando aquele texto, poderia fazer parte do trabalho dele, só por estar ali interpretando. Acho que tem muitas coisas interessantes que você disse aí, que dão muito pano para manga, mas uma das coisas
talvez mais interessantes de se comentar é quando você falou da importância do público, né? Da recepção. A concepção de arte mudou muito, né? No século XX, e principalmente ali naquele momento em que a gente considera que foi o fim das vanguardas, foi o começo de uma arte pós-moderna, uma arte contemporânea, né? Uma dessas mudanças de paradigma foi justamente a importância do público, de como a obra de arte só se realiza perante um público que dá significado para a obra. Não existe mais obra de arte isolada, sozinha, meio aquela visão tipicamente moderna e idealista de que a obra é um ser em si mesmo, né, dotado de todo significado, e a obra ela só existe, só passa a existir diante de conexões que existem. Aí você usou, em algum momento você usou a palavra rede. Então existe ali todo um circuito artístico propriamente dito, e que está inserido dentro de um circuito social mais abrangente, né? Existe uma estrutura, um contexto ali onde a obra de arte existe. Então o artista é só uma parte dessa rede, a obra é só mais um elemento, aí tem as instituições e tem o público que fecha esse circuito, e não só fecha, né? A recepção do público também é um momento ali que alimenta, que dá uma resposta para o artista, para as instituições, e a partir dessa rede complexa, dessa trama, vão se desenvolvendo novas ideias, né? Então eu acho que isso daí é uma observação valiosa, assim, para a gente entender o que é arte hoje em dia, né? É como se a ideia de democratizar os espaços, de ter acesso, assim, fosse uma exigência, assim, sabe, do público. Esse público que quer se aproximar, se tornar íntimo, até a ideia do... Por que o artista fala tanto de si mesmo, assim? Porque a ideia de público amplo tem essa perspectiva de se aproximar. Por exemplo, quando a gente vê as marcas, os artistas, né, cada um tem o seu perfil no Instagram. O que eles fazem? Eles fazem publicidade para as marcas, porque as pessoas precisam olhar aquela figura que está na novela, que ela está se tornando íntima daquela pessoa que está na novela, e daí uma marca escolhe, né, para vender um produto. Então, o público tem essa ideia de querer estar próximo. Uma coisa que eu vi também, da onde que vem a ideia dos manifestos, né, de vanguarda lá no modernismo? Vem do manifesto comunista, sabe? Então ele já tem essa noção de se aproximar. Quando se chama... É trabalhadores que ele diz? Trabalhadores unidos? Enfim, é isso? É isso. Uhum. Na verdade, pode ser traduzido como trabalhadores ou como proletários, né? Tanto faz. Talvez sejam proletários, então, mas assim, é como se eles não se identificassem como grupo, sabe? Quando saiu esse manifesto, assim, eles não se identificavam, mas serem chamados daquela forma fez com que se construísse alguma coisa. Então, talvez, retornando naquela ideia de ficções, sabe? A importância da ficção, o quanto que ela pode construir alguma coisa, né? Tô falando da ficção quando tá olhando para as experiências, né? Quando ela tem esse compromisso, assim. Mas, enfim, é estranho pensar, na verdade, né? Eu digo isso, tipo, sendo professora, assim, quando eu vou explicar sobre arte contemporânea. Ah, tá, no século XX, nos anos 60, você tem uma arte que quer se aproximar da vida, se aproximar do cotidiano, estar próximo do público. Então, você tem trabalhos que você vai sentar e tomar uma sopa. E cada sopa vai ser de uma cor. Acho que é da Lígia Pape ou da Lígia Clark. Você tem um trabalho que você vai entrar num espaço e vai ter uma parede colorida, vai ter um chão de pedra do Elliott Sica, assim. Então você vai aproximar o público. Só que daí os alunos, como eles têm aquela ideia assim da arte de beleza mesmo e da técnica, no fundo eles ficam, nossa, mas isso tá aproximando ou tá afastando, sabe? Então é uma coisa difícil de se pensar, porque na verdade é isso, assim, tá aproximando, mas que reação é essa? Talvez a gente não tenha entendido qual que é essa reação ainda, sabe? Talvez a gente esteja num nível, assim, das sensações. Aliás, tem coisas que nunca entram nas narrativas, assim, que são essas sensações, esses afetos, sabe? Que é muito o papel do público, sabe? Uma coisa importante de se pensar quanto ao público, acho que é a questão da gente estar na América Latina também. Então, enquanto na Europa você tem uma tradição mais consolidada, assim,
A gente tem uma tradição imposta, né? Dos museus ou da arte neoclassicista, quando chegou. É meio que uma imposição. Então você não tem nenhum respeito pela população, assim, como eu vou dizer, popular, assim, arte popular, e nem um respeito pelo que é com influência estrangeira. Eu tô falando de assuntos que eu não super domino, né? Então, tô tentando tomar cuidado para não ser, sei lá, preconceituosa, assim. A gente lê tanto texto europeu que acaba sendo sem querer, às vezes. Então, não tem essa tradição tão consolidada. Você tem um público que espera outras coisas, assim, que não respeita a si mesmo. E sobre a ideia do público, por exemplo, você produz arte, mas você não produz só para um público, né? Mas você tem ele em mente. Você tem todo o seu contexto ali. Acho que tem um trabalho do Duchamp, por exemplo, que ele faz um caderno para ser lido, um livro, um caderno para ser lido pelo vento, então você não tem uma ideia de público. Tem performances que são feitas só uma vez e sem registro. Isso também eu acho bem interessante, mas o público não está ali. O público tá. O público que levou com que esse trabalho seja feito ainda está se falando. E uma ideia do público, às vezes a gente pensa em público como se fosse uma arte popular também, né? Uma arte que todo mundo vai gostar, uma arte que vai para a mídia, mas não, o público somos nós mesmos, inclusive nós pesquisadores, assim, sabe? Nós somos público e a gente promove desdobramentos dos trabalhos que a gente observa, a gente conversa sobre eles, a gente produz material, e isso tudo ainda é obra, ainda é a potência da obra, se refazendo e refazendo e refazendo e gerando questões, narrativas. E é um pouco disso que eu tento observar na narrativa que eu trabalho, sabe? O quanto que você, vamos dizer, numa entrevista, você está sendo entrevistado pelo seu trabalho, o entrevistador já é o público, ele já está sendo afetado, e não só pela obra, mas pela fala do artista. Toda a vivência que ele expõe naquele momento, a maneira de falar, a maneira de interagir, tudo isso acaba colocando conteúdo ao trabalho. Ou seja, é realmente o público que faz o trabalho, né? Que ele necessita desses desdobramentos. Ouvir você falando sobre a tua pesquisa me lembrou um pouco da minha própria pesquisa que eu fiz no mestrado, que foi sobre aquele artista inglês, o Austin Osman Spare. Ele foi um artista brilhante, a obra dele é maravilhosa mesmo. Eu acho difícil alguém negar que ela é uma obra incrível por diversos critérios, né, que a gente possa observar. Mas tem o fato de que ele foi esquecido depois que ele morreu. Ele ficou por quase meio século esquecido e agora ele está sendo redescoberto. Tem várias pessoas, primeiro na Inglaterra, que era o país dele, mas agora no mundo, estão redescobrindo com certo entusiasmo, né? Ele está sendo acolhido por certos espaços, e eu tenho alguns palpites do porquê que ele foi esquecido e do porquê que ele está sendo relembrado agora. Como houve uma mudança no entendimento sobre o que é arte e também uma mudança sobre a própria compreensão da narrativa, não só na obra, mas também em outras instâncias, né, do processo criativo e mesmo com relação à vida do próprio artista, né, que se queira ou não, ainda continua sendo valorizada. Esse artista tem muitas histórias interessantes. Ele era um mago, ele criou uma própria doutrina, que era praticamente uma religião, e a obra dele está envolta nesse contexto, né? Todo o significado da obra dele diz respeito à prática como mago. E eu acredito que é justamente isso que fez com que ele esteja sendo lembrado e celebrado agora. Talvez na obra, na época dele, que foi a primeira metade do século XX, ele não tivesse sendo compreendido, porque certamente a arte não era compreendida da mesma forma. Isso talvez não fosse considerado essencial. Talvez as pessoas olhassem simplesmente para o produto, para as obras pintadas ou desenhadas, né, como um produto final, dotadas de um significado autônomo, que é algo que não existe. E hoje essas obras estão sendo cada vez mais relidas no contexto, no pensamento dele. Então, eu diria que a narrativa talvez seja o que esteja resgatando a obra dele. As pessoas estão olhando, assim como foi o Retamoso, como o Retamoso se apresentou diante da imprensa com várias histórias sobre si mesmo. Ele fazia isso, ele contava várias histórias sobre ele. Muitas histórias eram falsas, né? Eram mentiras. Ele mentia pra caramba, mas eram histórias sempre muito curiosas, interessantes, que meio que criavam uma aura de mistério em torno dele. Então, ele também era, de alguma maneira, ele era um publicitário. Ele fazia uma publicidade da obra dele, criando um personagem sobre si mesmo. Eu diria que isso tem um pouco a ver, assim, com essa conversa.
Tem, não é só da arte contemporânea essa coisa dos artistas construir esse personagem. O próprio Dalí, o Duchamp, eles já faziam isso, faziam muito, assim, muito, exploravam mesmo. É meio que entender a vida deles é entender a obra, né? Mas, assim, uma coisa, eu vou começar com essa reflexão, vou comentar o que você disse, mas é uma pergunta também, assim, o comentário, enfim. Esse tema da magia, ele tem aparecido muito. Eu não sei se sou eu que tenho me aproximado disso, mas ele tem reaparecido muito, assim, sabe? Pelo menos quando eu estava estudando lá na graduação, eu não sei se eu tinha preconceito, mas eu me afastava muito disso, assim. Meio que naquela ideia que eu falei dos positivistas, sabe? Ah, então isso daqui não é válido. Isso daqui não vai ser estudado, deixa de lado. Por isso que, provavelmente, o artista que você trabalhava ficou de fora, e porque também ele ficou fora de uma narrativa como a do Grinberg, por exemplo. Ele estava meio que fora ali como eu vou dizer, da evolução ali dos trabalhos, né? Não foi por um abstracionismo, não foi Desculpa, qual período que é ele mesmo? Desde da década de 10 até anos 50. Ah, tá. Então ele, enfim, ele estava fora ali daquele período de abstração mesmo, da figura. Ele estava associando muitos trabalhos com a própria vida dele, né? Então ele estava longe de uma pureza da obra, da materialidade, né? Pelo contrário, ele tornava toda aquela materialidade parte dos desejos dele. Literalmente, né? Porque eram práticas mágicas, né? Que era justamente de realização de desejo. E ele até foi muito comparado com os surrealistas, mas ele nunca fez questão de ser conhecido pelos surrealistas. Ele tinha até um certo preconceito em manter uma certa distância, assim. Mas, assim, houve uma aproximação do surrealismo dele, mas mesmo nisso ele não se enquadrava, não se encaixava e não queria ser reduzido, né, a nenhum rótulo. Olha que legal, a gente pode fazer aí uma comparação com o Retamoso, enfim, porque ele comenta a mesma coisa, ele não queria ser enquadrado, porque justamente a característica dele é esse hibridismo, é estar em vários espaços e não estar em nenhum, justamente para poder tensioná-los, assim. E é legal que a questão da magia, ela me aparece também ao falar do Retamoso, porque tem certas passagens que ele diz assim, eu vou chegar lá e eu vou dar um grito, assim, ninguém vai entender nada, mas o público acha bacana porque eles acham inteligente, mas não é. É um mistério, é uma espécie de magia, entendeu? Porque ele está justamente construindo esse espaço onde aquilo é estranho, mas o povo fica curioso, porque aí que tá a espécie da magia gerada, sabe? Não sei o que você pensa sobre isso, mas comentar também o quanto que eu tô vendo, assim, justamente nas minhas leituras sobre narrativa, falando sobre magia, sabe? Porque eu acho, assim, a gente chegou nesse ponto da arte que há uma necessidade de olhar para o passado. Então, quando não havia a disciplina arte, quando não havia esse saber totalmente encaixadinho, assim, sabe? Então, há momentos que os autores refletem, quando começou a ideia da estética, você tem uma diminuição da magia, porque você começa a analisar enquanto estética justamente para reprimir a questão da magia. Não sei se pode ser colocado assim, enfim, mas eu imagino assim que é uma coisa que tem havido muita curiosidade. E quando você coloca assim, tipo, o artista que você pesquisa, ele se coloca como um mago, ele não se coloca nem como um artista, ele é um mago já direto. Ele já tem uma doutrina, então todas essas palavras, esses conceitos seriam automaticamente excluídos. Porém, hoje, você tem um ressurgimento, uma curiosidade, e são bem válidos, né? Eu acho até, talvez a internet tenha a ver com isso, porque você junta gente interessada em qualquer coisa tem algum público em conta, e talvez, eu acho que tá havendo, assim, de várias maneiras, de algumas bem erradas, mas tá havendo ressurgimento dessa ideia da nossa própria atuação no mundo, assim, sabe? Eu tô falando muito além do que eu pesquiso, tá? Como que o ser humano pode voltar a ter uma potência de refletir o mundo e fazer com que sua força gere coisas realmente, sabe? Enfim, um repensar até do próprio materialismo, assim, sabe? Enfim, você pode continuar aí, que senão eu vou me perder a falar besteira.
Mas então, acho que essa tua percepção de que está havendo um retorno da magia é real, porque eu tenho feito pesquisas com relação à arte e magia. Foi o tema do meu mestrado e eu continuei, fiz agora um artigo que eu enviei para uma revista. E, de fato, a partir ali, justamente do presente século, tem havido uma retomada de interesse, não só pela magia de maneira geral, mas também pelas instituições artísticas. Tem havido várias exposições, bienais, né, que estão resgatando esse tema, e ele está sendo de fato considerado. E a retomada do SPER é ao mesmo tempo um sintoma desse contexto em que isso está crescendo o interesse sobre isso, e ele também é parte do que desencadeou isso, né, porque as pessoas terem redescoberto ele agora é uma coisa que levou ao aprofundamento, né, desse tema. Você tem, por exemplo, um quadrinista muito famoso hoje em dia, que é o Alan Moore, que ele se considera um mago, e ele é um cara muito famoso, os trabalhos dele são importantes para os quadrinhos, e ele é um cara que ele mesmo fala do SPER, né? Ele mesmo se baseia, se influencia pelo SPER, então tá tendo bastante diálogo a respeito disso. E a arte, em toda a história, ela teve uma relação direta com a magia, desde a pré-história. Claro que o conceito de arte que a gente tem hoje não era o mesmo que eles tinham, que os outros povos tinham, né? Mas isso que a gente chama de arte, essa produção de imagens, de sons, de signos de maneira geral, né? Essa produção de sinais que são passíveis de fruição estética, ou que contam histórias, ou que influenciam diretamente a nossa vida, ela está imbricada ali com a religiosidade, com a espiritualidade, desde que a gente se entende por gente. Bom, uma coisa que eu queria comentar também, quando esses artistas da década de 70, eles começam a trabalhar com a mídia, assim, tanto por sustento quanto por curiosidade com esse dispositivo, né? Uma coisa que eles comentam muito é essa necessidade de perceber os desejos, assim. O que é o capitalismo? Ele lida com os nossos desejos. Às vezes você tá vendo um comercial, você nem sabe, mas aquilo lá tá lidando com a parte de você que você nem torna consciente, né? E provocando desejos. Então, uma questão dos artistas é compreender esse poder dos desejos que havia na mídia, assim, sabe? Enfim, só isso. Mas você pode comentar sobre essa questão de desejos e magia? O que você diria sobre isso? Bom, muita gente entende como definição da própria magia a realização de desejos por vias, digamos, sobrenaturais, entre aspas, né? Então, essa questão da arte influenciar na realidade também, né? Claro, com magia, às vezes, é interessante, assim, que, pelo menos na década de 70, você tinha um pessoal que criticava muito essa linguagem mais despojada, que era brincalhona, e tentava compreender esses desejos, essas mensagens subliminares, assim, dizendo como se tudo fosse muito superficial para eles, sabe? E você tem os outros artistas da contracultura que justamente apostam nessa ironia, nessa comicidade, assim, nessa linguagem que vai conectando vários elementos ali. Às vezes ele está fazendo uma piada e uma crítica social, né? Enfim, você tem essas apostas. Claro que, assim, década de 70, 80, você tem um clima de fim do mundo também, sabe? Essa questão que a gente começou falando de fim da narrativa, que o Arthur Danto comenta, ela estava muito em voga, assim, fim da narrativa, fim da arte, fim da ciência, enfim. Era uma ideia de fim do mundo, assim, porque meio Fim que da você... história, né? Porque Fukuyama lá. por várias questões, mas assim, entre elas, você tem um socialismo ali, que é um modelo que o pessoal não tá tão achando que é aquilo que é válido. Tem o capitalismo que tá tomando conta das coisas e o mercado tomando os espaços das vivências do nosso cotidiano, tudo sendo comercializado. Então, primeiro você tem uma melancolia, assim, sabe? Ocorrendo ali. E não sei se essa melancolia passou, assim. E daí você tem os artistas tentando acionar dispositivos para que encontre um caminho, assim, sabe? Então é uma narrativa que não é uma narrativa, né? Tanto é que na década de 80, depois né, que o Retamoso volta para Curitiba, que é como se fosse a segunda fase dele, ele tá meio que buscando um equilíbrio, assim, ele tá ainda pensando sobre o passado, assim. Ele tá meio que traumatizado, mas tentando ali se definir como artista, como celebridade, ele não sabe bem o que vai ser ali. Então ainda tá se buscando construir
essa narrativa a partir de críticas, de perguntas, são mais perguntas que são lançadas do que definições, sabe? Então é meio que uma narrativa da desconstrução mesmo, né? Talvez ligando com aquela perspectiva histórica, né, do trabalho do historiador que a gente falou, que é a ideia do desconstruir, né? A piada lá que pede para o historiador trabalhar de pedreiro, lá ele olha assim, nossa, não sei construir, só sei desconstruir. Então, isso ainda tá rolando, tá acontecendo um monte de coisa na atualidade que a gente não sabe lidar, a gente fica tentando desconstruir aquelas ideias, e é justamente uma crise, porque você não tem uma verdade, um argumento que seja super definidor de tudo, né? Você tem ainda questionamentos e desconstruções. Só que o certo também não é ter uma verdade que associe tudo de uma forma única, fala, nossa, esse é o caminho a ser seguido, porque isso já aconteceu e não foi bom. É um caminho do positivismo, é um caminho até do fascismo, do nazismo. Voltando, os artistas estavam tentando compreender esses desejos na sociedade e meio que assustados o quanto que eles estavam sendo cooptados pelo mercado, sabe? Interessante. Eu vou aproveitar para falar de um exemplo que eu acho que é bastante, como é que eu posso dizer, exemplar para o assunto, né? Que é o do Joseph Beuys. O Joseph Beuys, para quem não sabe, foi um artista alemão, né, dos anos 60, 70, e foi extremamente influente. E o Beuys praticou todo tipo de arte também, né, inclusive pintura, vídeo, instalação, mas foi destacado sobretudo pelas performances. E o que é mais interessante é uma história que ele contava sobre si mesmo. Segundo o que ele relatou, ele tinha sido convocado por exército nazista durante a Segunda Guerra e entrou para a Força Aérea. E o avião dele teria sido abatido na Crimeia, onde ele caiu e ficou ferido e inconsciente por vários dias. Então ele teria sido resgatado pelos tártaros, que é um povo turcomano ali da Eurásia. Na verdade, todo o povo turcomano é da Eurásia, mas tudo bem. E eles trataram os ferimentos dele, enrolando ele com gordura animal e feltro para proteger do frio. E isso justificaria o uso constante desses elementos nas obras de arte dele, né? Normalmente as instalações dele, ele usava muita gordura animal e feltro. E ninguém sabe se essa história que ele contou é verdadeira, de fato tem tudo para não ser, mas realmente não importa. Essa história que ele contou passou a fazer parte dele e parte indissociável da obra de arte dele. Isso dá exemplo de como a narrativa se infiltra em diversas etapas do processo artístico na contemporaneidade, porque o que ele criou foi basicamente um mito, né? E os mitos, eles não são simples histórias, eles têm uma função social, né? Eles atuam na sociedade. Isso pega um pouco do que você falou sobre a obra de arte, sobre a narrativa, sobre a ficção, né? Eles não são coisas passivas, né? Eles não só geram engajamento, eles possuem agência, para usar uma expressão das ciências sociais. Eles fazem com que coisas aconteçam. E aí a própria criação da narrativa, nesse caso, é em si mesma uma obra de arte. Ela comunica uma nova concepção de arte, que é essa concepção contemporânea. E a experiência dele ter sido enrolado em feltro, em gordura, seria, segundo a história que ele contou, um legítimo ritual xamânico que ele participou. Tá aí também um exemplo de magia, porque os rituais xamânicos também são rituais de magia, né? Pelo que a gente entende dessa espiritualidade xamânica dos povos indígenas, né? Tem o elemento da magia, é um elemento ali sempre presente, então você pode ver mais um exemplo ali, né, ao decorrer do século XX. E é uma experiência mística, e esses materiais feltro e gordura são associados com a natureza e com a vida ligada à natureza, da qual a humanidade pertence. É interessante lembrar que o Beuys também foi ambientalista, então tá tudo amarrado, né, nessa narrativa que ele criou. E a partir daí ele começa a usar a arte como um veículo de transformação social. Parece que isso conecta tudo que a gente estava falando, né? A magia como um meio de transformar a realidade, o desejo, a arte, a narrativa, né? Ficou bonito, né? Ficou poético essa narrativa que a gente criou, né? Ficou bonito, ficou poético. Inclusive, o Beuys é um desses artistas que comenta mesmo que os artistas deveriam estar nos vários âmbitos, por exemplo, escolas, igrejas, política, jornalismo, porque são espaços de ideologia e de poder, né? Então, ele fala muito dessa transformação social, assim, dessa forma. Eu não sei se é verdade também a história do Beuys, mas eu gostaria que fosse, sabe? Isso é bem maluco, porque
Assim como a magia do Spare, eu espero que seja. Então a gente tem esses pequenos desejos, assim, né? Sobre o quanto é bonito toda essa narrativa que a gente cria, assim. Lembro de uma coisa que eu acabei colocando no trabalho, a questão da forma. Lembrando do que você mesmo comentou, né? Da arte moderna e tal. Você tem uma desconstrução da forma também. Então você vê trabalhos que eles não têm uma forma específica, às vezes eles são só uma ideia, né? Ele não precisa nem se materializar. Isso no contemporâneo é bem evidente. Só que eu gosto de pensar que existe essa forma, assim, sabe? Existe na nossa cabeça, nas nossas abstrações. Elas possuem uma relação tanto com a nossa interação com os trabalhos, quanto com a narrativa conduzida, seja pelo artista, seja pela instituição, seja pelo público. Então, pensando, por exemplo, no conceito de rede da Annie Coquelin, você pode pensar numa rede mesmo. Pense lá numa rede de pesca com seus vários pontinhos, interconexões, com fiozinhos saindo e encontrando outros. Então, você tem uma forma bastante moldável, bastante elástica, que ela aumenta, diminui, ela faz conexões novas. Então, a ideia de beleza, eu acho muito bonito as narrativas por conta disso, assim, eu vejo essas formas, sabe? Essas relações tomando uma forma mesmo. Quando o Retamoso, ele é interativo com a mídia, conectando várias ideias de trabalho dele, para mim a beleza do trabalho dele tá nisso, sabe? Não no argumento que ele colocou, não claro que são bonitos também, na pintura que ele produziu, mas tá nessa movimentação social, sabe? Para gerar uma ideia, um estilo. O que é o estilo? É justamente essa relação gerada com o público, sabe? Porque o estilo, ele é criado, né? Uma coisa que se cria e alguém começa a reconhecer. Enfim, estaria nessa forma conduzida. E é isso. Passar a palavra para você. Eu, na verdade, estou querendo encerrar. Quero perguntar se você tem mais algo a acrescentar, que você gostaria de dizer. Não, eu não tenho nada a acrescentar. A gente já falou bastante. Eu agradeço pelo espaço. Foi muito legal conversar com você. E acho que você também gostou, né? Com certeza gostei. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insones no Facebook e nos siga no Spotify e no YouTube. Curta, compartilhe e mande uma mensagem para um dos nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas. Muito obrigado, Dani. Mais uma vez, abraço. Obrigada, Lucas. Abraço. Até mais.